Olá, uma discussão que se arrasta há mais de 20 anos teve o primeiro capítulo encerrado essa semana na Câmara, com a aprovação do projeto que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. Mas esse não foi o único assunto discutido no plenário. Teve também a aprovação de desconto de até 99% para dívidas de estudantes carentes com fiéis, prorrogação de incentivos fiscais para a indústria química, créditos para o atendimento de vítimas das chuvas do início do ano e mais. Vamos começar com o ensino domiciliar. Se for aprovado pelo Senado e virar lei, os pais que quiserem poderão educar seus filhos em casa, longe da escola. O plenário aprovou a nova modalidade de ensino, mas com uma série de exigências, entre elas o vínculo do aluno com uma escola. O texto aprovado foi baseado em 6 projetos diferentes, inclusive um do governo, mas a maioria das exigências para a autorização do ensino domiciliar não era prevista nessas propostas e foi pensada como maneira de atender recomendações do Supremo Tribunal Federal, que em 2018 considerou o ensino em casa constitucional. Além da exigência de matrícula da criança ou do adolescente em uma instituição de ensino credenciada, o projeto obriga que pelo menos um dos pais tenha curso superior ou de educação tecnológica completos. Também exige o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, o acompanhamento das atividades dos alunos por professor da escola em que ele estiver matriculado e a apresentação trimestral de relatórios de desempenho. Prevê ainda a fiscalização pelo Conselho Tutelar e uma avaliação anual do desempenho. Perderá o direito à educação domiciliar quem for reprovado nessa avaliação 2 vezes seguidas ou 3 não consecutivas. A proposta também obriga o controle da frequência, que ficará a cargo da escola e não poderá ser inferior a 75% das aulas. E o pai ou o responsável que for condenado ou estiver cumprindo pena por violência doméstica ou familiar, abuso sexual, tráfico de drogas ou qualquer crime hediondo não poderá optar pela educação domiciliar dos seus filhos. O projeto foi aprovado por 264 votos a 144, depois de muito debate e discussão em plenário. Os defensores argumentaram que a proposta dá liberdade para os pais optarem pela modalidade de ensino que considerarem a mais adequada para seus filhos e apenas regulamenta e tira da ilegalidade uma prática já seguida na informalidade por cerca de 11 mil famílias no país. Já para os deputados contrários, o ensino domiciliar prejudica os direitos das crianças e tem consequências negativas para a socialização e o contato do aluno com a diversidade de opiniões e ideias. O homeschooling é uma medida equivocada, um retrocesso para a educação e para a democracia. As famílias já têm o seu direito garantido para a escolha da educação de crianças e adolescentes. Podem escolher qual escola, qual linha pedagógica. A educação domiciliar fere o direito do estudante a contestar o modelo educacional, de participar da organização da escola, de respeitar com as suas próprias escolhas, que podem ser diferentes da sua família. Famílias estão sendo perseguidas. Elaboramos um substitutivo para que a gente dê esse direito às famílias. Vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si, ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças. Ainda na área de educação, deputados e deputadas aprovaram medida provisória que permite desconto de até 99% nas dívidas de estudantes de baixa renda com Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Terão esse benefício pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, ou que tenham recebido auxílio emergencial no ano passado e que estejam há pelo menos 1 ano sem pagar as parcelas devidas. Já para os estudantes que estão há mais de 1 ano sem pagar as mensalidades e não se enquadram nos critérios de baixa renda, o desconto será de 77% do total da dívida. Nos 2 casos, o saldo devedor poderá ser pago em até 15 vezes. A MP também prevê desconto de 12% para quem optar pelo pagamento à vista ou parcelamento em até 150 meses, sem juros e multas. Isso para quem está com pagamento atrasado há mais de 90 dias. Essas medidas valem para quem obteve crédito do FIES até o 2º semestre de 2017. De acordo com a exposição de motivos do governo, 1 milhão de estudantes estão inadimplentes, dívidas que somam 7,3 bilhões de reais. Mesmo aprovada por ampla maioria e considerada uma anistia para os devedores carentes, a proposta recebeu críticas. Muitos deputados queriam a ampliação dos benefícios para todos os devedores, e não apenas para quem estava com as prestações atrasadas, o que não foi aprovado no plenário. Eu sempre defendi a anistia, porque já que esta casa, em muitos momentos, inclusive agora, foi incluído no relatório a situação da negociação
e da anistia de muitas empresas, eu quero que a gente foque também nos estudantes. Porque a medida provisória, ela atinge apenas metade do público que está endividado há mais de um ano. A outra metade dos estudantes, mais de 400 mil alunos, ficam fora desta negociação. Ou tem uma negociação apenas de 12%. A maioria de todos os contratos atendidos nessa medida provisória, algo em torno de 825 mil contratos, 455 mil são pessoas que estão nessa classificação de estarem no Cade Único e que receberam auxílio emergencial. Então, estamos elevando o desconto para a maioria dos contratos, facilitando assim a adesão e podendo dar a essas pessoas que sofreram mais com a pandemia, e sabemos que essas pessoas não deixarão de sustentar as suas famílias, de poder garantir o alimento na mesa para pagar um financiamento junto ao governo. O relator alterou o texto original e acrescentou medidas que permitem a renegociação em condições favoráveis também para empresas com dívidas com a Receita Federal, inclusive as santas casas, hospitais e entidades beneficentes que atuam na área de saúde. Também alterou a Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior para permitir avaliações virtuais dos cursos superiores, com exceção daqueles das áreas de saúde, como medicina, psicologia, odontologia e enfermagem. A oposição tentou excluir essas alterações do texto, com argumentos de que eram matérias estranhas à medida provisória, mas o plenário rejeitou as mudanças. Mas os deputados acataram uma emenda que muda uma regra do FIES, que na prática aumenta a renda familiar máxima exigida de quem pretende recorrer ao financiamento para cursar, por exemplo, uma faculdade de medicina, que tem mensalidade alta e que hoje não é acessível aos beneficiários do programa por conta do teto máximo de renda exigido. A nossa proposta é que seja proporcional, ou seja, uma família em que o pai é professor, a mãe é enfermeira, eles têm salário, mas o filho não tem a renda familiar. Pelo ponto de corte, não alcançaria o financiamento, o FIES, para esses cursos. No entanto, eles não conseguem pagar uma mensalidade de R$7 mil, de R$8 mil, como nos cursos de saúde e alguns cursos, inclusive, de veterinária, agronomia. O destaque do União Brasil é que esse ponto de corte de renda seja proporcional ao valor da mensalidade. O assunto agora é economia. O plenário aprovou medida provisória que autoriza o Brasil a aplicar sanções comerciais a países que recorreram de decisões desfavoráveis em disputas junto à Organização Mundial do Comércio, recursos que não são julgados, simplesmente porque o órgão encarregado do julgamento não funciona desde 2019. Até a edição da medida provisória, o Brasil ficava impossibilitado de aplicar sanções a esses países com o aval da OMC, até que os recursos deles fossem julgados. Outros países adotaram a mesma medida em função do não julgamento desses recursos em casos de disputas comerciais. Com a MP, que já seguiu para o Senado, o Brasil poderá, por exemplo, impor medidas contra a Indonésia e a Índia, com quem tem disputas por conta da importação de carne de frango e produção de açúcar. Esses dois países recorreram a esse órgão que não funciona. A Câmara aprovou também e já mandou para o Senado medida provisória que permite a manutenção de 2023 até 2027 das tarifas reduzidas de PIS e COFINS previstas no regime especial da indústria química, o REIQ. Na verdade, a MP original, editada no ano passado, acabava com os benefícios tributários e a manutenção dos descontos por mais 5 anos foi acrescentada ao texto pelo relator, depois de negociação com lideranças de diversos partidos, em troca do compromisso formal das empresas do setor químico de não demitirem trabalhadores e de respeitarem a legislação ambiental. Segundo o governo, os descontos no pagamento de impostos já tinham alcançado os objetivos iniciais, mas deputados de diversos partidos, e não apenas da oposição, argumentaram que o fim do desconto no pagamento dos tributos provocaria mais de 80 mil demissões e perda de competitividade no setor químico, mas houve quem questionasse o benefício e defendesse uma ampla reforma tributária no lugar. Se já iria acabar em 2024, por que estender para 2027? Porque a impressão que dá, por mais que o relator tenha colocado critérios que hoje não existem no REIQ, o que é positivo, a impressão que dá é que quando chegar 2027, a gente vai estender para 2030. Quando chegar 2030, a gente vai estender para 2035. Quando então iremos finalmente acabar, pela primeira vez em muito tempo, com um regime especial, com um subsídio, com uma isenção fiscal. As contrapartidas estão bastante claras e trarão um impacto positivo para a nossa sociedade. Além da renúncia fiscal, que nós teremos é a contrapartida que gerará para a sociedade resultados concretos na manutenção do emprego, que é uma prioridade nos dias de hoje e que é uma preocupação que essa casa precisa ter, assim como a contribuição ambiental através
da política de zero carbono. A Câmara também aprovou quase 2 bilhões de reais em créditos extraordinários, ou seja, recursos que não estavam previstos no orçamento desse ano para uso emergencial, principalmente para atender a população afetada pelas chuvas no final do ano passado, em diversos estados. Esses recursos foram previstos em 4 medidas provisórias. Uma autoriza gastos de 700 milhões de reais para o atendimento dos desabrigados, que somaram quase 100 mil em Minas Gerais e Bahia. Outra prevê 418 milhões de reais para a reconstrução de estradas afetadas pelas chuvas em 14 estados. Uma terceira destina 550 milhões de reais para o socorro das vítimas das chuvas no Sudeste e da seca na região Sul, situações de emergência ocorridas no início do ano. A quarta medida provisória de créditos destina 167 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia nas comunidades quilombolas. Esse dinheiro se destina principalmente à distribuição de cestas básicas para 202 mil famílias durante 6 meses. E a MP foi editada pelo governo em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu razão a uma ação que cobrava políticas públicas para essa população. Todas essas MPs seguiram para análise do Senado. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá.